Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Quando ouvimos falar em glória, somos imediatamente inclinados a pensar em algo bom, algo extraordinário, algo maravilhoso. Glória, ela nos remete a sentimentos como alegria, felicidade, prazer, satisfação. A glória costuma ser associada a pessoas famosas, pessoas importantes. A glória também nos faz lembrar de vitórias, de conquistas, de sucesso. Para quem acompanha futebol, deve saber, por exemplo, que conquistar a Libertadores da América é considerada uma glória eterna dentro daquela competição. Os dicionários, por sua vez, definem glória como honra, fama que alguém alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Na última quinta-feira nós celebramos a Ascensão, dia em que Jesus subiu aos céus. Jesus ainda permaneceu, como mencionei para as crianças, 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, com a finalidade de animá-los, de encorajá-los e orientá-los para a sublime missão que teriam pela frente, de testemunhar a boa nova do Evangelho, começando por Jerusalém, passando por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus sobe ao céu após terminar efetivamente a sua missão aqui na terra. Lá no céu, Jesus foi recebido com honra, com muita glória. Jesus foi entronizado à direita de Deus Pai, coroado como Rei acima de todas as coisas no céu e na terra. A partir daquele momento, Jesus passou a desfrutar definitivamente de todo o poder e de toda a glória que lhe são devidas como verdadeiro Deus que Ele é. Em sua oração sacerdotal, o texto do nosso Evangelho de hoje, João capítulo 17, Jesus também fala bastante em glorificação. Jesus pede que o Pai o glorifique para que também Ele possa glorificar o Pai. Jesus também lembra que Ele glorificou o Pai quando realizou a obra que Deus tinha lhe atribuído. E pede assim, então, para também ser glorificado juntamente com o Pai por causa disso. Jesus lembra ainda que através da fidelidade dos seus discípulos, Ele continua sendo glorificado aqui na terra. A palavra grega que Jesus usa, que em nossas Bíblias é traduzida por glorificar, é a palavra doxazo. E essa palavra, ela remete a louvor, atribuir honra, grandeza e glória a alguém. É um sentido muito semelhante ao que nós entendemos por glória nos dias de hoje. Porém, chegar ao status de glória pode nem sempre ser uma tarefa muito fácil, uma tarefa simples. Pode inclusive ser uma tarefa difícil e dolorosa. Uma pessoa importante e famosa, por exemplo, ela pode passar por inúmeras dificuldades para finalmente usufruir daquele status. O mesmo se aplica, por exemplo, a um time de futebol que almeja alcançar a glória eterna das Américas, não é? Ganhar a Libertadores ou qualquer outra competição que seja, não é um caminho fácil. São muitas partidas, muitos jogos, muitas batalhas, inúmeros adversários a serem superados até finalmente usufruir do tão almejado e glorioso título. E bem sabemos também que para alcançar uma glória terrena aqui neste mundo, 2 ingredientes são fundamentais: humildade e perseverança. Humildade porque é ela que vai manter os nossos pés no chão, vai nos manter focados no objetivo final, porque afinal o orgulho muitas vezes pode nos fazer tropeçar. A perseverança, ela é importante porque podemos ser tentados a desanimar ao longo da jornada, diante de eventuais tropeços, diante de eventuais dificuldades. Por isso, a perseverança é fundamental para que, diante desses percalços, possamos seguir firmes. Todos esses aspectos mencionados, eles também se aplicam à obra de Jesus Cristo em nosso favor.
Antes de usufruir plenamente de toda a sua glória, como acontece a partir da ascensão, Jesus enfrentou grandes dificuldades, grandes desafios. Na verdade, Jesus sozinho enfrentou a batalha que o mundo inteiro deveria ter enfrentado. Jesus sozinho fez o que a humanidade inteira seria incapaz de fazer. Jesus derrotou o diabo, o mundo e a natureza pecaminosa que contaminam toda a raça humana. Jesus, mais do que ninguém, precisou ser humilde. Jesus, mais do que ninguém, precisou de perseverança para cumprir sua missão terrena e alcançar aquele objetivo que o Pai tinha estabelecido. E tudo isso não para se auto-beneficiar, mas para beneficiar a nós. Paulo, na carta aos Filipenses, retrata muito bem o que Jesus Cristo suportou antes de tomar definitivamente parte em sua glória. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 nos diz: Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Somente após submeter-se à humilde morte de cruz, humilhante morte de cruz, Jesus definitivamente toma parte na sua merecida glória celestial, como descreve a sequência desse texto também do capítulo 2 aos Filipenses. Paulo diz: por isso, ou seja, por causa da sua obra consumada, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam que há semelhanças nessa busca pela glória celestial que Cristo travou e também por nossas buscas por glórias terrenas. O caminho para chegar lá pode ser difícil, pode ser doloroso, mas no final sempre valerá a pena. E quando desfrutamos da glória almejada, costumamos até muitas vezes esquecer das dificuldades que enfrentamos ao longo da caminhada. Tamanha a alegria de usufruir da vitória alcançada. Porém, lembrar das dificuldades superadas, dos desafios enfrentados, também tem a sua importância, porque elas acabam valorizando ainda mais a nossa conquista. Notem que a conquista de glórias terrenas, ela sempre depende da vitória final. Não importa o que nós tenhamos que suportar, penar para chegar até lá. O doloroso é quando nós damos o nosso melhor e somos derrotados aos 45 do segundo tempo. Isso acontece frequentemente, por exemplo, no futebol, para quem acompanha times esportivos. Por vezes temos times que fazem excelentes campanhas, superam inúmeros desafios ao longo do campeonato, inclusive chegam a eliminar potenciais postulantes ao título, mas na partida final acabam sendo derrotados. E isso acaba sendo doloroso, acaba sendo uma derrota amarga, muito mais amarga do que se aquela eliminação tivesse acontecido lá no início do campeonato. De nada adianta um time fazer uma campanha quase que perfeita e de repente lá na reta final tropeçar. Percebam que aqui, para alcançar uma glória terrena, é necessário quase que perfeição. Se aqui no mundo precisamos quase que de perfeição para alcançar a tão almejada glória, perante Deus é possível alcançar glória mesmo em toda a nossa imperfeição. Sim, mas para que isso fosse possível, alguém precisou ser perfeito em nosso lugar. E esse alguém é Jesus Cristo, o único verdadeiramente perfeito, que atribui a sua perfeição e a sua glória a todos aqueles que nele creem. E aqui há uma grande diferença entre as glórias deste mundo e a glória que diz respeito às coisas celestiais. Quando Jesus Cristo, em nosso texto de hoje, João capítulo 17, fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Jesus está se referindo à sua morte que estava por vir, que aconteceria já no dia seguinte. Enquanto para o mundo
a morte costuma ser vista como um sinal de derrota, especialmente uma morte cruel e injusta como foi a morte de Jesus Cristo. É justamente através dessa terrível morte de cruz que o Filho glorifica o Pai e, consequentemente, o Pai glorifica o Filho. Esse é o grande paradoxo da mensagem cristã. Pela lógica humana, cruz e morte jamais seriam sinais de glória. Eles são, na verdade, o oposto disso. São sinais de derrota, de fracasso. Mas naquela morte de cruz estava escondida a mais bela e sublime glória. Mais bela e sublime glória divina. É justamente essa aparente contradição que faz com que, para muitas pessoas deste mundo, a mensagem da cruz pareça loucura e escândalo. Porém, a mensagem da cruz esconde um dos maiores mistérios da existência humana: o amor incondicional de Deus, que foi capaz de sacrificar a vida do seu único filho para que a humanidade fosse poupada da condenação que merecia. Por isso, a cruz é, na verdade, um dos maiores sinais de vitória, pois nela os inimigos mais terríveis de toda a humanidade foram derrotados: o diabo, o mundo e a natureza pecaminosa. Por isso, para nós cristãos, a cruz é sim um sinônimo de glória, porque é através da cruz que nós recebemos a vida eterna. Ela é o poder de Deus que nos dá acesso à vida eterna. E a vida eterna é essa, como diz o próprio Jesus em nosso texto, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sim, o caminho para a glória pode ser difícil, ele pode ser doloroso. Isso se aplica às coisas terrenas, se aplica às coisas espirituais, como a vida de Jesus Cristo retratam muito bem. O próprio Jesus advertiu que nós no mundo poderíamos sofrer. Ele também alertou que os seus discípulos, seus seguidores, enfrentariam a cruz, ou seja, dificuldades, insultos, zombaria, perseguição. E a primeira carta de Pedro deixa isso muito claro. Ela foi escrita justamente para um contexto de dificuldades que poderiam surgir na caminhada cristã. No texto da epístola, texto que o seu Ailton leu hoje, nós temos no trecho, capítulo 4, versículo 12 a 16, Pedro dizendo o seguinte: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se fosse alguma coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. São palavras fortes que Pedro diz aqui, mas essa é a realidade. Não que nós certamente venhamos a sofrer essas oposições, essa perseguição, essa afronta, mas nós a poderemos enfrentar. E se isso vier a acontecer, ainda nisto nós temos motivos para nos alegrar, pois assim nós tomaremos parte nos sofrimentos de Cristo. Como diz Pedro, nos tornaremos coparticipantes dos seus sofrimentos, assim como também um dia nós nos tornaremos coparticipantes na sua glória. E nessas dificuldades que poderão surgir na caminhada cristã, nós jamais estaremos sozinhos. Esse é o grande conforto, o grande consolo. Jesus, Ele prometeu e está conosco. O Espírito Santo que Ele enviou está conosco. Na ascensão, Jesus subiu à glória celestial não para descansar, mas para continuar trabalhando em nosso favor. Jesus, Ele continua atuando em sua igreja, junto de nós, intercedendo em nosso favor. Jesus está preparando para nós um lugar no novo céu e na nova terra. Jesus intercede em nosso favor. E essa é uma das especialidades dele.
Jesus, inclusive, faz isso na oração sacerdotal. O texto que foi lido hoje, João 17, é justamente uma oração de intercessão. Por isso até o nome, oração sacerdotal. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram os responsáveis por interceder junto a Deus pelo povo. Eram também os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios. E Jesus faz exatamente isso. Jesus intercede em nosso favor. E não apenas isso, porque Jesus entregou o seu próprio corpo como sacrifício para a remissão, o perdão definitivo de todos os nossos pecados. Em sua oração sacerdotal, feita lá antes da Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa de noite, Jesus, ele não pede apenas por aqueles discípulos que lá na oportunidade estavam com ele, mas Jesus pede também por todos aqueles que ainda viriam a crer, como deixa claro a sequência do texto, capítulo 17, versículo 20. Lá Jesus pede, não somente por estes que me deste, mas por todos os que ainda viriam a crer neles. Ou seja, Jesus lá naquela oportunidade já orou por nós que estamos aqui hoje. E Jesus, ele não pede para que Deus nos tire desse mundo, mas para que Deus nos guarde do mal. Para que Deus nos santifique na verdade que é revelada na sua palavra. E também Jesus nos envia para testemunhar essa palavra. E Jesus também pede para que permaneçamos firmados nessa palavra, para que assim sempre vivamos unidos com Deus, através de sua palavra, e também uns com os outros. Assim Jesus intercedeu naquela oportunidade. E Jesus continua intercedendo ainda hoje junto a Deus em nosso favor. Consolados nessa certeza, sigamos animados, encorajados nossa jornada. Cientes de que, sim, dificuldades vão surgir, tanto nas coisas terrenas como também na nossa vida espiritual. Sigamos em busca daquelas glórias terrenas que tanto almejamos. Para os mais jovens, quem sabe, uma formação acadêmica. Aqueles já mais experientes, quem sabe, o crescimento profissional. Para todos, de modo geral, quem sabe, quem não quer o bem-estar pessoal, o bem-estar da família, adquirir aquele tão almejado bem, a cura daquela doença indesejada, uma aposentadoria tranquila. Todas essas são metas, são objetivos que nós temos, nós estabelecemos, alguns com umas prioridades, outros com outras prioridades. E nada disso está errado, se feito de maneira íntegra, de maneira honesta, de maneira legítima. E Deus nos concede tudo de acordo com a sua vontade. O caminho para alcançar esses objetivos terrenos às vezes pode ser sim difícil, pode ser doloroso. Por vezes talvez soframos reveses, talvez tenhamos que abandonar algumas metas, talvez reorganizar algumas metas ao longo da caminhada. Mas ao final, se chegarmos lá, certamente valerá a pena. Contudo, jamais deixemos que a busca por glórias terrenas ofusque ou até mesmo nos faça deixar de lado a maior glória que nos está reservada. Aquela glória que está escondida na cruz. Aquela glória que Jesus Cristo nos conquistou. Aquela glória que nos dá acesso à glória eterna. E não a glória eterna da Libertadores, porque essa a traça e a ferrugem corroem. Mas a glória eterna que Jesus arduamente conquistou, que é o novo céu e a nova terra. A jornada cristã neste mundo, ela também poderá ser difícil e árdua, mas no final sempre valerá a pena, certamente valerá a pena, porque nenhuma glória terrena pode ser igualada à glória celestial que nos aguarda. Permaneçamos firmes na fé em Jesus Cristo, para que assim como hoje muitas vezes somos co-participantes dos seus sofrimentos, um dia também sejamos co-participantes de sua glória eterna e celestial. Amém.